Você nunca mais me ouve. Meu nome é Ethan Rhodes. Tenho 46 anos e administro dinheiro para viver. Faço isso há 22 anos em Atlanta, ajudando pessoas a planejarem o futuro, protegerem seus ativos e fazerem escolhas inteligentes. Naquela manhã, sentado à mesa do café da manhã com o café esfriando, ouvi minha esposa, Sabrina, reclamar dos nossos planos de férias enquanto mexia no celular. Ela queria Miami. Eu tinha sugerido as montanhas. Eu disse, Miami, Ethan, você está me ouvindo? Eu estava ouvindo. O problema era que eu vinha ouvindo o mesmo tom há meses. Afiado, impaciente, como se eu fosse um inconveniente com o qual ela tivesse que lidar antes de chegar às partes importantes do dia, que aparentemente envolviam muito tempo naquela academia nova no centro da cidade. Miami está cara agora, eu disse, sem tirar os olhos do meu tablet, onde revisava as carteiras de clientes. Alta temporada. Poderíamos economizar 3.000 indo para outro lugar. Ela revirou os olhos. Meu Deus, você é tão pão duro. Podemos pagar. Podemos pagar. Era verdade. 22 anos de poupança disciplinada, investimentos inteligentes e viver abaixo das nossas possibilidades nos construíram uma base sólida. Casa quitada, contas de aposentadoria saudáveis, economias conjuntas em torno de $47.000. Mas algo estava me incomodando há semanas. Pequenas coisas. Sabrina perguntando sobre números de conta, mencionando como sua amiga Jéssica ficou com metade de tudo no divórcio. Comentários sobre acordos pré-nupciais serem controladores e injustos. Nada grande o suficiente para confrontar, apenas o suficiente para me fazer prestar atenção. Naquela tarde, fiz algo que nunca tinha feito antes. Peguei nossos extratos de conta conjunta e faturas de cartão de crédito. O que encontrei me deu um aperto no estômago. $800 naquela academia no mês passado. Não mensalidades, sessões de personal trainer, sessões individuais que custam mais por hora do que a maioria das pessoas ganha em um dia. Então vi as taxas de restaurantes, lugares caros no centro da cidade, reuniões de almoço que duravam muito, muito tempo. Fiquei sentado no meu escritório em casa até bem depois do jantar, revisando tudo 2 vezes. Sabrina ligou do andar de cima, dizendo que iria dormir cedo. Teria uma sessão cedo com seu personal trainer amanhã. Luiz, esse era o nome dele. Ela já o havia mencionado antes. Um rapaz jovem, fisiculturista profissional, ajudou-a com os seus objetivos de fitness. Fechei o portátil e fui para a cama. Sabrina já estava a dormir, de costas para mim, com o telemóvel a carregar no criado mudo. O ecrã acendeu-se com uma notificação de texto. Não olhei, não precisava. Às vezes, os números dizem tudo o que precisamos saber. Sabrina e eu conhecemos-nos há 15 anos numa festa de Natal corporativa. Ela trabalhava no marketing de uma empresa farmacêutica. Inteligente, ambiciosa, bonita. Eu era o tipo chato das finanças que, de alguma forma, lhe chamou a atenção. Casamo-nos 2 anos depois. Durante muito tempo, funcionou. Ela cuidava do lado social da nossa vida. Eu cuidava do dinheiro. Ela confiava em mim para tomar as decisões certas e eu confiava que ela seria honesta sobre o que queria. Compramos a casa em Brookhaven, tiramos boas férias, apoiamos a carreira uma da outra, mas as coisas começaram a mudar há cerca de 1 ano. Sabrina ficou inquieta, começou a falar sobre se sentir insatisfeita e presa numa rotina. Matriculou-se naquela academia cara, começou a comprar roupas de treino novas, a falar sobre transformar-se. Eu apoiei-a, até a incentivei. As pessoas precisam de hobbies, precisam de objetivos. Eu trabalhava 60 horas por semana de qualquer maneira, gerenciando portfólios para clientes que entravam em pânico toda vez que o mercado subia. Se a academia a deixava feliz, ótimo. Então ela começou a voltar para casa mais tarde. As sessões de academia que costumavam durar 1 hora se transformaram em 3. Ela tomava banho lá em vez de em casa. Começou a falar sobre Luiz constantemente, como ele era motivador, como ele entendia seus objetivos, como ele era diferente de outros treinadores. Ele não é como os outros caras, ela disse uma noite durante o jantar. Ele realmente escuta, presta atenção ao que eu preciso. O jeito que ela disse isso me incomodou, como se ela o estivesse comparando a alguém, como se talvez ela o estivesse comparando a mim. Tentei conversar com ela sobre isso, perguntei se estava tudo bem entre nós. Ela minimizou, disse que eu estava sendo paranoico, disse que a academia foi a melhor coisa que aconteceu com ela em anos. Você deveria estar feliz por mim, ela disse. Finalmente estou fazendo algo por mim.
Mas as contas do cartão de crédito continuavam crescendo, sessões de personal trainer, suplementos, roupas novas de academia toda semana, uma massagista que Louise recomendou, shakes de proteína de alguma loja especializada que custavam mais do que nosso orçamento de supermercado. Quando mencionei os gastos, ela ficou na defensiva. Disse que eu estava sendo controladora. Disse que, depois de 15 anos de casamento, ela merecia investir em si mesma. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Mas a paranoia é útil no meu trabalho. Os clientes vêm até mim porque me preocupo com coisas em que eles não pensam. Quedas do mercado, crises econômicas, acordos de divórcio que eliminam décadas de economias. Eu já tinha visto isso acontecer muitas vezes. Pessoas bem-sucedidas que confiaram à pessoa errada o acesso às suas finanças, que assinaram documentos sem lê-los, que presumiram que seu cônjuge nunca as machucaria. No mês passado, comecei a colocar minhas finanças em ordem por precaução, porque, na minha experiência, quando alguém começa a agir de forma diferente com dinheiro, geralmente está planejando algo que você não vai gostar. A mensagem de texto chegou em uma tarde de terça-feira, enquanto eu estava em uma reunião com um cliente. Sabrina tinha saído desde cedo para o que ela chamou de uma sessão de treinamento especial. Eu tinha parado de fazer perguntas semanas atrás. Meu telefone vibrou durante uma discussão sobre planejamento patrimonial. Dei uma olhada, esperando o trabalho. Em vez disso, vi uma mensagem que deixou tudo claro. Estou deixando você e me mudando para Miami com Louise. Já limpei nossa conta bancária, RS. Pedi licença da reunião, fui até o meu escritório, fechei a porta e li a mensagem novamente. Então, verifiquei nossa conta conjunta online. Saldo zero. $47.000. Sumiram. Fiquei ali sentada por uns 10 minutos, nem brava, nem surpresa, apenas vazia, como se algo que eu esperava finalmente tivesse acontecido. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem da Sabrina. Não tente me contatar. Meu advogado entrará em contato sobre o divórcio. Eu mereço metade de tudo. Respondi com uma única resposta. Boa sorte. Então liguei para o meu advogado, não para discutir o processo de divórcio, mas para confirmar algo que eu havia iniciado há 3 meses. Ethan, que bom ouvir de você. Isso tem a ver com as estruturas de fundos fiduciários que estabelecemos? Sim. Preciso saber exatamente quais ativos estão protegidos. Tudo o que discutimos, o fundo imobiliário, as contas de investimento, as carteiras de aposentadoria, tudo devidamente estabelecido e financiado. Sua esposa não tem nenhuma reivindicação legal sobre nada disso. E os ativos da empresa também estão protegidos. A única conta a que ela tinha acesso era a conta corrente da casa, como você especificou. 3 meses atrás, quando o comportamento de Sabrina começou a levantar suspeitas, eu silenciosamente transferi nossos ativos reais para uma série de fundos fiduciários irrevogáveis, legais, adequados e à prova de balas. Eu disse a ela que estava reorganizando nossas finanças para fins fiscais. Ela assinou a papelada sem ler, mais interessada em planejar sua próxima sessão de academia do que em entender com o que ela estava concordando. A casa, a carteira de investimentos, minhas contas comerciais, os fundos de aposentadoria, tudo agora em fundos fiduciários nos quais o nome dela nunca esteve. O que ela pegou foi dinheiro de supermercado, dinheiro para contas, a conta que eu usava para despesas do dia a dia. $47.000 parecia muito para ela, mas era menos de 10% do nosso patrimônio real. Liguei para o banco para relatar o saque não autorizado e, em seguida, liguei de volta para minha cliente para remarcar nossa reunião. Naquela noite, fui para casa e encontrei a casa vazia. Sem bilhete, sem explicação, apenas roupas e artigos de higiene pessoal desaparecidos. Ela havia levado suas joias, seu laptop e, aparentemente, Louise. Preparei o jantar para uma pessoa. Sentei na cozinha com a papelada que meu advogado havia preparado meses atrás. Tudo documentado, tudo legal, tudo protegido. Ela se achava mais esperta do que eu. Achava que 15 anos de casamento significavam que ela entendia como nossas finanças funcionavam. Acontece que ela nunca leu as letras miúdas. 2 dias depois que Sabrina foi embora, o advogado dela ligou para o meu escritório. Douglas Hoffman, de um escritório no centro da cidade especializado em casos de divórcio com altos ativos. Seu tom era confiante, quase presunçoso. Senhor Rhodes, represento sua esposa, Sabrina, no processo de divórcio. Precisamos discutir a divulgação de bens e os acordos de pensão alimentícia temporária. Quais bens? Perguntei. Não brinque, Senhor Rhodes. Sabemos sobre as contas de investimento,
os imóveis, seus interesses comerciais. A Geórgia é um estado com distribuição equitativa. Minha cliente tem direito à sua parte justa. Quase ri. Sr. Hoffman, sugiro que revise a documentação antes de fazer exigências. Meu advogado é Bradley Coleman, da Coleman & Associates. Ele cuidará de tudo. Vamos ver. Meu cliente me forneceu extratos bancários, números de contas, escrituras de propriedade. Temos um panorama completo das suas finanças. O que Sabrina havia fornecido a ele eram informações desatualizadas. Extratos de conta de 6 meses atrás, escrituras de propriedade que não refletiam mais a propriedade atual, um panorama financeiro que parecia impressionante, mas não era mais preciso. Depois que desliguei, liguei para o Bradley. Eles morderam a isca. Eu disse a ele: deixe-me adivinhar. Eles estão exigindo 50% dos ativos que não existem mais em seu nome. Exatamente. Quanto tempo levará para eles descobrirem? Depende de quão minuciosos eles forem. A documentação do fundo é de registro público, mas eles teriam que saber onde procurar. Enquanto isso, Sabrina aparentemente estava curtindo a vida em Miami. Suas redes sociais mostravam fotos de praia, restaurantes caros, quartos de hotel luxuosos, Louise se exibindo sem camisa à beira de piscinas. Sua nova vida parecia perfeita, mas a perfeição custa dinheiro. E $47 mil não duram muito quando você está tentando impressionar um personal trainer de 25 anos em uma das cidades mais caras do país. Uma semana depois, recebi outra ligação de Hoffman. Sr. Rhodes, precisamos agendar os depoimentos imediatamente. Meu cliente está preocupado com ativos ocultos. Não estou escondendo nada. Todos os meus ativos estão devidamente documentados. Veremos. Meu cliente diz: você tem mantido segredo sobre finanças há meses. Movimentando dinheiro, agindo de forma suspeita. Ele estava certo sobre isso. Eu estava movimentando dinheiro, mas não havia nada de secreto nisso. Tudo era legal, documentado e registrado nas autoridades competentes. O problema era que Sabrina nunca prestou atenção aos detalhes. Sr. Hoffman, sugiro que pesquise a lei de fundos fiduciários da Geórgia antes de me ameaçar com depoimentos. Sua cliente assinou documentos há 3 meses que aparentemente não se deu ao trabalho de ler. Silêncio. Do outro lado, que documentos? Aqueles que estabelecem fundos fiduciários irrevogáveis para fins de planejamento patrimonial. Aqueles que sua cliente assinou sem fazer perguntas porque estava mais interessada em sua agenda de academia do que em entender nossa estrutura financeira. Mais silêncio. Eu te ligo de volta, ele disse. Ele não retornou a ligação naquele dia nem no seguinte, mas eu sabia que ele estava pesquisando, provavelmente percebendo que suas exigências confiantes se baseavam em informações que não eram mais relevantes. 3 dias depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez era a própria Sabrina. Que diabos você fez? Sua voz era ríspida, apavorada. Protegi nossos bens como venho fazendo há 15 anos. Meu advogado diz que a casa não está mais em seu nome. Diz que as contas de investimento sumiram. Diz que você escondeu tudo. Eu não escondi nada. Reorganizei tudo para eficiência fiscal. Você assinou a papelada, lembra? Você disse que confiava em mim para cuidar das finanças. Achei que você se referia à movimentação de dinheiro entre bancos, não a isso. Você deveria ter lido o que estava assinando. Você me enganou. Expliquei exatamente o que estava fazendo. Você optou por não prestar atenção. Ela desligou, mas eu sabia que a conversa não tinha acabado. Sabrina estava acostumada a conseguir o que queria, acostumada a ser a pessoa mais inteligente da sala. Descobrir que tinha sido enganada não seria uma boa ideia. A semana seguinte trouxe uma onda de atividades legais. Hoffman entrou com ações de emergência exigindo a divulgação de bens. Solicitou ordens judiciais para congelar contas e me acusou de transferência fraudulenta de bens. Bradley lidou com tudo com a eficiência serena para a qual o contratei. Eles estão se agarrando a qualquer coisa, disse-me ele durante o almoço. Tudo o que você fez foi planejamento patrimonial perfeitamente legal. O juiz vai entender isso. Mas eu sabia que Sabrina não desistiria facilmente. Ela sempre fora engenhosa quando queria algo criativo com soluções. O problema era que, desta vez, ela estava trabalhando com informações incompletas. A verdade era mais complicada do que ela imaginava. Aquela mensalidade cara da academia, aquela em que ela conheceu Luiz, eu estava pagando por meio da nossa conta empresarial. Tecnicamente, era uma despesa de saúde e bem-estar para fins fiscais,
o que significava que eu tinha registros de cada sessão, cada pagamento, cada hora que ela passava com seu personal trainer. O cartão de crédito que ela usava para seus encontros em restaurantes, também vinculado ao negócio, cada cobrança documentada, cada local rastreado, cada refeição que ela compartilhou com Luiz enquanto me dizia que estava trabalhando até tarde, registros telefônicos mostrando centenas de mensagens de texto para o número de Luiz, recibos de hotéis para viagens de fim de semana que eu pensei que fossem retiros de spa com sua irmã, saques em caixas eletrônicos de locais nem perto de onde ela disse que iria. Eu não estava bisbilhotando. Eu estava fazendo meu trabalho como planejadora financeira, rastreando despesas, monitorando padrões de gastos, garantindo que tudo estivesse corretamente categorizado para fins fiscais. Mas o padrão que revelou foi devastador. 6 meses de engano, 6 meses usando nosso dinheiro para financiar seu caso, 6 meses mentindo na minha cara enquanto ela planejava sua estratégia de saída. A pior parte, ela ficou desleixada no final. Começou a usar nossa conta conjunta para coisas que deveriam ter levantado bandeiras vermelhas. O aluguel de Luísa, o seguro do carro dele, sua mensalidade de academia em uma instalação diferente. Ela não estava apenas tendo um caso. Ela estava apoiando financeiramente o amante, usando nosso dinheiro para financiar o estilo de vida dele enquanto planejava me deixar sem nada. Quando mostrei a documentação ao Bradley, sua expressão endureceu. Isso muda as coisas. Ela não era apenas infiel. Ela estava desviando fundos conjugais para uso pessoal. Podemos usar isso? Ah, com certeza vamos usar isso. Adultério afeta a distribuição de bens na Geórgia. Mas fraude, essa é uma conversa completamente diferente. Naquela noite, recebi outra ligação da Sabrina. Seu tom havia mudado. Menos agressivo, mais desesperado. Ethan, precisamos conversar. Essa questão legal está saindo do controle. Estou ouvindo. Não podemos resolver alguma coisa. Sei que te magoei, mas tivemos 15 anos bons. Eu mereço alguma coisa. Você tem alguma coisa? 47 mil dólares. Não é o suficiente para recomeçar. Tenho despesas. Louise tem necessidades. Louise tem necessidades. Ela realmente disse isso como se eu devesse me importar com as necessidades financeiras do namorado dela. Sabrina, você usou nosso dinheiro para pagar as contas dele por 6 meses, o aluguel, o carro, as despesas dele. Você usou nossos cartões de crédito para financiar seu caso. O que exatamente você acha que merece? Eu cometi erros, mas você cometeu fraude. Usar bens conjugais para sustentar outro relacionamento é ilegal. Meu advogado tem toda a documentação. A linha ficou muda. Você manteve registros. Eu mantenho registros de tudo. É o meu trabalho. Seu canalha. Você planejou isso. Não, Sabrina, você planejou isso. Eu só prestei atenção no que você estava fazendo. Ela desligou novamente, mas eu sabia que a conversa havia mudado. Ela não estava mais exigindo metade de tudo. Ela estava tentando negociar o controle de danos. Tarde demais para isso. Hoffman ligou para Bradley na manhã seguinte solicitando uma conferência de acordo. As exigências agressivas haviam sido substituídas por um tom mais razoável. Eles queriam negociar. O que você está pensando? Bradley me perguntou. Quero que ela entenda toda a extensão do que fez. Então quero que ela vá embora. A reunião estava marcada para a quarta-feira seguinte no escritório de Bradley. Sabrina apareceu parecendo diferente, menos confiante, mais nervosa. Luiz não estava com ela. Onde está seu namorado? Perguntei enquanto ela se sentava. Ele está cuidando de uns negócios em Miami. Bradley colocou a documentação sobre a mesa de conferências. Extratos bancários, contas de cartão de crédito, registros telefônicos, recibos de hotel, 6 meses de evidências mostrando exatamente como Sabrina usou nosso dinheiro para financiar sua vida dupla. Sua cliente usou bens conjugais para sustentar um relacionamento extraconjugal, disse Bradley calmamente. Ela pagou o aluguel, as prestações do carro e as despesas de subsistência de outro homem usando contas conjuntas. Na Geórgia, isso constitui dissipação de bens conjugais. Hoffman pareceu desconfortável. Meu cliente reconhece alguns gastos inapropriados, mas 53 mil dólares em 6 meses. Eu interrompi. Isso não é gasto inapropriado. É roubo. Sabrina finalmente se pronunciou. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Você quis que chegasse exatamente a esse ponto. Você só achou que conseguiria mais. Bradley deslizou outro documento sobre a mesa.
É isso que estamos preparados para oferecer. Sua cliente pode ficar com os 47 mil que já recebeu. Em troca, ela assina uma renúncia completa a qualquer reivindicação sobre outros bens conjugais. Isso é ridículo. Hoffman disse que ela tem direito a nada. Bradley o interrompeu. Ela cometeu adultério e desviou fundos conjugais. Se isso for a julgamento, ela provavelmente terá que pagar indenização. Sabrina olhou para os papéis e depois para mim. Ethan, por favor. Eu sei que errei, mas não consigo viver com 47 mil dólares. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir financiar o estilo de vida da Luísa. Eu te devolvo o dinheiro que gastei com ele. Eu arrumo um emprego. Com quais habilidades você não trabalha há 3 anos? Isso me atingiu em cheio. Sabrina havia largado o emprego em marketing quando eu comecei a ganhar o suficiente para nos sustentar. Disse que queria se concentrar em desenvolvimento pessoal e em se encontrar. Aparentemente, ela se viu na cama com um personal trainer. E a Louise? Ela perguntou baixinho. E ele? Ele está esperando que eu ajude a abrir o negócio de treinamento. Prometi a ele que teríamos dinheiro para investir. Quase ri. Deixe-me ver se entendi. Você roubou do nosso casamento para financiar seu caso, e agora está preocupada em decepcionar os planos de negócios do seu namorado. Não é bem assim. É exatamente assim. Você arruinou o nosso relacionamento para investir no futuro dele. Bradley interveio. A oferta permanece. 47 mil e um rompimento completo, ou vamos ao tribunal e ela explica a um juiz por que gastou mais do que isso sustentando outro homem. Sabrina olhou para Hoffman. Ele estava revisando a documentação, provavelmente calculando o quanto pior isso poderia ficar para seu cliente. Precisamos de tempo para pensar, disse ele. Você tem até sexta-feira, respondeu Bradley. Depois disso, apresentaremos uma queixa de fraude ao promotor público. Quando eles saíram, Sabrina se virou para mim. Eu te amei, Ethan. Eu realmente amei. Não, você amou o que eu pude oferecer. Há uma diferença. Naquela tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Louise, sua esposa diz que você está tentando destruir a vida dela. Isso não está certo, cara. Respondi, minha esposa destruiu a própria vida. Você só ajudou. Ele não respondeu. Na sexta-feira de manhã, Hoffman ligou para Bradley com a decisão. Sabrina aceitaria o acordo. 47 mil dólares e uma quitação completa das dívidas. Escolha inteligente, Bradley me disse depois de desligar. Eles perceberam que lutar contra isso só pioraria as coisas para ela. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu tinha mais uma carta na manga. Naquela tarde, dirigi até a academia onde Sabrina havia conhecido Luiz e conversei com o gerente sobre os requisitos de certificação de treinador. Acontece que Luiz estava trabalhando lá sem credenciais adequadas, usando um certificado falso que ele havia comprado online. Também descobri que várias clientes reclamaram de sua conduta antiprofissional. A academia estava construindo um caso para demiti-lo quando a situação de Sabrina forneceu a desculpa final de que precisavam. Luiz foi demitido. Naquele dia, o status do visto de trabalho dele também estava sob revisão, já que sua autorização de trabalho estava vinculada ao seu cargo na academia. Enquanto isso, Sabrina estava descobrindo que 47 mil dólares não rendem muito em Miami, especialmente quando você está sustentando um personal trainer desempregado com gostos caros. Ela me ligou uma última vez. Luiz perdeu o emprego. A situação do visto dele é complicada. Podemos ter que sair do país. Isso parece um problema seu, Ethan. Eu sei que você está com raiva, mas eu não estou, Sabrina. Estou aliviada. 15 anos de casamento e finalmente sei quem você realmente é. Eu cometi um erro. Você fez uma escolha. Todos os dias, durante 6 meses, você escolheu mentir para mim. Escolheu nos roubar. Escolheu financiar a vida de outro homem com o nosso dinheiro. Você pode me perdoar? Eu já perdoei. Mas perdão não significa que as consequências desapareçam. Ela desligou pela última vez. Uma semana depois, recebi os papéis do acordo assinados. Sabrina havia oficialmente desistido de qualquer reivindicação sobre nossos bens em troca de ficar com o dinheiro que ela já havia roubado. 3 meses depois, vendi a casa em Brookhaven. Muitas lembranças, muito espaço para uma pessoa só. Comprei um lugar menor em Virginia Glen, mais perto do trabalho, mais fácil de manter. Mantive-me ocupada com meus clientes, ajudei-os a proteger seus bens, planejar seus futuros e evitar os erros que eu mesma quase cometi.
A notícia do meu divórcio se espalhou e, surpreendentemente, os negócios prosperaram. Parece que homens de sucesso estavam interessados em aconselhamento financeiro de alguém que havia protegido com sucesso seu patrimônio durante uma separação contenciosa. Sabrina e Luiz ficaram cerca de 2 meses em Miami antes que os problemas com o visto dele os obrigassem a partir para o México. Ouvi de amigos em comum que ela trabalhava como recepcionista em um restaurante de resort, ganhando o suficiente para sobreviver, mas por pouco. Luiz havia se mudado para uma viúva rica de Dallas. Aparentemente, personal trainers especializados em mulheres mais velhas sempre conseguem novos clientes. Não senti pena de nenhum deles. Certa noite, eu estava folheando papéis antigos quando encontrei as fotos do nosso casamento. Sabrina estava linda, feliz, autêntica. Por um momento, lembrei-me do motivo pelo qual me apaixonei por ela. Então me lembrei das faturas do cartão de crédito, das mentiras, do dinheiro roubado, do completo desrespeito por tudo que construímos juntos. Coloquei as fotos em uma caixa com outras coisas de que não precisava mais. Deixei na Goldville na manhã seguinte. Naquele fim de semana, tirei minhas primeiras férias em 2 anos. Só eu, um bom livro e uma cabana nas montanhas. Nada de restaurantes caros, nada de hotéis de luxo, ninguém para impressionar, apenas paz. Pela primeira vez em meses, me sentia eu mesma novamente, livre de alguém que vinha roubando pedaços da minha vida aos poucos, por mais tempo do que eu imaginava. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente ir embora com a dignidade intacta.